dia e uma tarde especificamente muito agitado ou muito agitada essa tarde em Brasília. Dois poderes da República debatendo o marco temporal da demarcação das terras indígenas. À tarde, o Supremo retomou a sequência do julgamento da semana passada, em que o marco foi derrubado, e o Senado reverteu com a aprovação, pelo menos a aprovação até agora, da Comissão de Constituição e Justiça, do projeto de demarcação, o marco temporal de demarcação de terras indígenas, até num confronto ao que havia sido decidido pelo Supremo. Vamos à reportagem de Flávia Rabelo. Quarta-feira foi muito movimentada aqui no Congresso Nacional. Do lado do Senado Federal, a bancada ruralista conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que recria o marco temporal para assentamento de terras indígenas. O projeto pode ir ao plenário e deve ser aprovado porque os ruralistas têm maioria. Do lado da Câmara, a Frente Agropecuária, a FPA, que trabalhou para a aprovação do marco temporal, lidera uma reação do Congresso contra o que eles chamam de usurpação de competência pelo Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares querem parar todas as votações até que o Supremo defina como os donos de áreas podem ser indenizados pelas terras caso elas se transformem em reservas indígenas. Outras pautas, como legalização do aborto, imposto sindical e legalização das drogas, também preocupam as bancadas, que acusam o STF de legislar em nome do Congresso. Ainda hoje deve sair a definição sobre o marco temporal. O presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, falou sobre a mobilização dos parlamentares contra o STF no Congresso. A constante invasão de competências, ou a usurpação de competências, como preferirem, por parte do Poder Judiciário, tem que cessar. A representação popular cabe a nós, parlamentares legitimamente eleitos pelo sufrágio universal, sejamos deputados ou senadores. Cabe a nós a tomada de decisão em nome da sociedade brasileira. Para isso, vivemos em uma democracia representativa. Muitos das senhoras e senhores da imprensa me perguntaram ontem, mas o que levou a isso? Por que isso? Uma sucessão de decisões e de invasões à nossa competência legislativa levaram a esse momento que significa um basta. Um basta muito claro a tudo aquilo que nós não concordamos quanto à usurpação de competências do Congresso Nacional. Seja na relativização constante do direito de propriedade, seja na liberação das drogas, seja na liberação do aborto, seja na dificuldade constante da garantia da legítima defesa, a regulação de redes sociais e liberdades individuais, isso tudo que congrega as mais diversas frentes parlamentares. Voltamos aos estúdios.